já que a nossa convivência, nossa discussão sobre o direito do trabalho é expositiva, vamos começar nossa exposição. Na aula anterior, nós estávamos vendo a formação do direito, das relações sociais e depois jurídicas, porque elas se formaram antes do direito propriamente dito, e o reflexo desse direito na vida dos indivíduos dentro da sociedade. Daí, restou que nós precisamos estudar, abrir a enciclopédia do direito com uma análise dos 3 elementos que formam a expressão que nós abordamos no final da aula passada e que vamos começar a destrinchar nessa conversa de hoje. É a relação jurídica de trabalho. Então, nós precisamos ver o que é, nesses termos do direito, como serve ao direito do trabalho, os 3 elementos: relação, jurídica e trabalho. Vamos ver primeiro o trabalho, porque é o objeto de tudo. É por ele que começou o conjunto de relações que levou à necessidade de uma disciplina dessas mesmas relações trabalhistas. Para quê? Isto foi o objeto da aula passada, para realizar os interesses relacionais das pessoas, quer dizer, os interesses dos indivíduos, das entidades, das instituições, dos grupamentos humanos, dentro exatamente desta conformação múltipla, isto é, dentro da sociedade. Então, este é o trabalho. A relação nós já vimos rapidamente, vamos terminar agora, antes de abordar o trabalho propriamente dito, e vai ficar para todo o resto do da nossa convivência de estudo, vai ficar o termo jurídico, que é o nosso objetivo final. É a ele que nós queremos chegar. Então, recordando e ao mesmo tempo acrescentando detalhes, as relações têm 3 aspectos que nós precisamos observar. Primeiro, que ela é fruto, é efeito, é consequência da interdependência do ser humano. Essa interdependência é que é gerada pelos interesses. Primeiro, o interesse leva lá nas sociedades primitivas, e muito também na sociedade atual, o interesse leva a que as pessoas entrem em choque, entrem em conflito, porque têm interesse sobre objetos. Veja, não falei objetivo, que eu tinha mencionado lá atrás. Aqui é o objeto, é a coisa desejada pelas pessoas, ou o serviço ou a atividade desejado pelas pessoas. Mas esse desejo não é uma mera opção volitiva. Ele é impulsionado, criado e dinamizado pela nossa necessidade, pelas carências, sejam objetivas, sejam subjetivas, sejam materiais ou psíquicas, enfim, essas carências burilam aquela vontade com a característica de interesse, quer dizer, de um impulso para a coisa sem o qual nós nem levantamos de manhã, porque não temos interesse em levantar. Mas aí caímos numa contradição vital, porque se não temos interesse de levantar, devemos ter, então, o interesse de ficar deitado. Quer dizer, até não fazer nada é por interesse. E esse interesse pode ser individual, exclusivo da pessoa, ou social. Social não quer dizer
que toda a sociedade vá realizá-lo, mas que ele é realizado no ambiente dela, sujeito às disputas que outros interesses, mesmo individuais, dentro da mesma sociedade geram. E aí vem o primeiro aspecto que nós precisamos observar nesta primeira característica das relações. É o aspecto da conflitualidade. Para isso, nós já vimos na aula passada a exposição referente ao interesse em si, que ele é uma projeção do homem sobre a coisa, e uma projeção tão poderosa que oferta valor a essa coisa. E ofertando valor a ela, ela se torna um bem. Na sociedade atual, capitalista, e que tem no comércio o verdadeiro dínamo de todas as relações sociais, porque ele é que liga a produção ao consumo, consequentemente, a oferta das coisas, agora nós estamos vendo que são bens, para a satisfação das necessidades alheias, e, do outro lado, o consumo das coisas, agora bens, para realização do interesse próprio. Então, os interesses começam a gerar conflitos dentro da sociedade. E a sociedade, então, apela para um ordenamento impositivo, que nós vamos ver depois, que é o direito. Mas, então, esta convivência é relacional, e dela é que surge a necessidade de uma disciplina e de que essa disciplina seja jurídica. Da mesma maneira que, materialmente, surge dessa necessidade o trabalho, como forma de propiciar, de produzir aqueles valores, aqueles bens valorados que vão ser objeto da nossa ambição, da nossa carência e do interesse de satisfazer essa carência. Então, é a primeira característica que nós devemos guardar da relação. A segunda é exatamente este aspecto final que eu observei, de que nos interessam a nós, estudiosos do direito, aquele tipo de interesse entrelaçante, que entrelaça as pessoas, que torna umas dependentes das outras. Então, ele casa com a necessidade social, casa com a própria organização social, de que a sociedade é um grupamento de pessoas com outras características comuns, mas principalmente, no nosso caso, para o nosso estudo, ela é principalmente um estudo, uma realização e um clamor por realização dos interesses. Daí, só nos interessar o interesse que é ambicionado e realizado dentro da sociedade. Porque o que provoca os conflitos, o que provoca o que a gente chama, já que estamos falando de direito, de litigiosidade, e isso vocês vão estudar detalhadamente em processo, ou processo civil, ou processo penal, ou processo administrativo, aquele em cuja área de especialização acadêmica, intelectual, científica e social, nós vamos estar abordando em determinado momento. Então, resumindo essa segunda característica da relação, ela ocorre para realizar interesses dentro da sociedade. E aí surgem os dois aspectos da terceira característica. O primeiro deles está em que os interesses são objeto de esforço do homem, muitas vezes transformado em luta para disputa social em torno da realização daquele interesse. Ou, e aí é que é muito interessante, de outro interesse que venha a impedir
a realização do meu. Na minha tese de doutorado, como também em aspectos iniciantes, na minha dissertação de mestrado, eu expliquei que um pedaço de pão, ele passa a ter valor, aliás, ele já é feito com o valor, ele é feito como bem e não como uma coisa ignara, porque ele já é feito ante o conhecimento da ambição social sobre ele. Enfim, das ou de quaisquer outros aspectos que façam a gente ambicionar um pedaço de pão, que façam a gente ter interesse pelo pão. Assim nasce o pão, que, por acaso, dentro da nossa disciplina, ele é fruto do trabalho humano. Do trabalho de fazer pão, do trabalho de moer trigo para fazer farinha, do trabalho de cultivar trigo para fornecer para os pastifícios e as refinarias beneficiadoras ou máquinas de trabalhar o grão. Então, este primeiro aspecto é, falando resumidamente, até para vocês terem mais facilidade de memorizar, este primeiro aspecto da terceira característica, só ela que nós estamos dividindo em dois aspectos, é a busca do interesse dentro da sociedade em torno de coisas que poderiam ser também apropriadas pelos outros. Isto é, objeto de ambição ou de interesse alheio, de esforço do outro para obter esse objeto, este bem, e da nossa contraposição, da nossa anteposição àquele outro, gerando a possibilidade de conflitos ou de litígios já dentro do campo jurídico. Mas o segundo aspecto dela é isso aí virado de cabeça para baixo. Quer dizer, é o conflito, é o prejuízo social, o dissabor social, são duas coisas diferentes. Eu tenho prejuízo quando eu perco ou quando eu não consigo obter realizar, quer dizer, aquele interesse que está me atazanando. Mas, então aí eu tenho o mal-estar gerado pelo interesse irrealizado. O mesmo mal-estar que a necessidade primitiva que levou a ele já tinha gerado. Quer dizer, ele permanece caso eu não consiga realizar o interesse. E, em segundo lugar, a conflitualidade. Se esse meu interesse me mostra para a sua realização um caminho que passa por cima do outro, que passa no tesouro, no cofre do outro, que passa na dispensa do outro, que passa no trabalho, na produção do outro, então eu não vou ter apenas um esforço para realizar o meu interesse. Eu vou ter um litígio que eu tenho que usar armas próprias para resolvê-lo. Essas armas próprias iniciaram sendo a disputa física, sendo a incoerência dos objetivos sociais, quer dizer, eu vivo numa sociedade que me traz aspectos negativos e, por último, eles partiram esses conflitos para a realização de interesse, buscando a realização de interesse, partiram de um ponto muito específico, o que eu falei que é a conflitualidade. Antes era a conflitualidade, que gerava a guerra, a morte, a escravização, pelo menos as antipatias e as oposições entre uns e outros. Depois, resolveu-se, a sociedade entendeu que precisava disciplinar isto, disciplinou, deu a essa disciplina o nome de direito, que veio de rectum em latim, e que é relacionado, que tem a ver, que mostra na sua concepção semântica, exatamente o fato de que o direito, ao disciplinar o fenômeno da relação social, parte direto, possibilita
imediatamente, sem nada para mediação, porque a mediação é ele, direito, passa direto da insatisfação processada no interesse para a realização processada na disciplina. Fechamos essa segunda característica da relação e vamos passar logo para a terceira, para entrar no nosso campo de hoje, que é começar a examinar, que é algo altamente complexo e rico, e emaranhado pela sociedade através de inclusões, exclusões, sentimentos de posse, sentimentos de fraternidade, de benemerência, então, que é o trabalho. Mas antes de entrar lá, fechemos essa terceira característica final da relação. É que a relação dentro de uma sociedade foi feita para ser construtiva, para satisfazer as necessidades sociais. Depois inventaram o tal do indivíduo. Antes não existia essa concepção de indivíduo. Todos os seres humanos eram, ao mesmo tempo, ele mesmo e a vivência dele em sociedade. Eu já falei para você, já mencionei, que o ser humano é social, mesmo se vive isolado. Então, nós somos sociais dentro da pandemia, nós somos sociais quando servimos o exército, nós somos os sociais quando fazemos os nossos votos religiosos e nos fechamos dentro do convento das Clarissas Descalças Menores e lá fazemos juramento de silêncio para o resto da vida, coisa que eu acho muito esquisito, porque o ser humano evoluiu a um ponto de ter o raciocínio que gera mensagens e a boca que externaliza essas mensagens. Então, quando eu renuncio a isso, eu estou me tornando aleijado. Me faltou a voz e o raciocínio mensageiro, é a mesma coisa que faltar um braço, que faltar uma orelha ou que faltar uma perna. Então, eu acho esta posição muito incentivada pela minha religião ao longo dos tempos, hoje nem tanto, mas ainda existe. Acho meio estranha essa, repito, posição de fazer votos perenes de silêncio absoluto. Mas, voltando aqui para o nosso campo, então, através desses meios, do esforço, do trabalho, da comunicação, o homem realiza suas necessidades, seus interesses, melhor dizendo, satisfaz as suas necessidades dentro da sociedade a que ele pertence. E dentro dessa sociedade é que ele sabe viver. Foi ela que desenvolveu para ele esta linguagem de que eu acabei de falar, aquele raciocínio de que eu acabei de falar, os aspectos da cooperação, os aspectos do trabalho conjunto. Senão, no primeiro encontro que um grupozinho humano lá da pré-história primitiva e realmente iniciante ia desaparecer da face da Terra quando encontrasse o primeiro grupo de leões. Ia ser um encontro, assim, festivo para os leões. Mas, e se esse grupo desaparecesse, toda a humanidade não adviria. Toda a humanidade seria de nascituros apenas possibilitados e amputados da face da Terra e nunca nascidos. A humanidade seria o fruto gorado de um grupinho que engordou leões. Mas aí, então, fechamos essa terceira característica. Para acabar de fechar, esses aspectos da vida social realmente dependentes da sociedade é que transformaram o mero gregarismo daqueles homínidas ou daqueles macacomens que estavam surgindo em seres humanos, em um princípio de civilização,
que até hoje está no seu princípio. Primeiro, pela selvageria que os nossos instintos, e o pior do que isso, que a nossa intelectualidade perversa gera na sociedade atual. O homem é o lobo do homem, como diz Thomas Hobbes, de nós comermos pela mão o ser humano como uma anaconda, uma jiboia, uma sucuri come as suas presas. Então, nós seríamos, não, pior ainda, nós somos uns selvagens cobertos com uma crosta de chantilly. E nesta situação, eu acredito que a humanidade tem duas saídas. Ou a extinção completa, coisa que será muito mais perversa de que se ela tivesse sido extinta pelo bando de leões que a encontrou, ou a progressão constante, a civilização emergente e sempre crescente, sempre aperfeiçoadora, muito melhor do que crescente, para significar esse fenômeno de a humanidade se tornar mais humana e menos selvagem, menos animal que se alimenta dos outros. Aqui, no caso, muito pior, que nós nos alimentamos dos nossos companheiros de sociedade. Então, ou a humanidade melhora o seu modo de convivência, ou ela se extingue por ela mesma. E, nesse melhorar o modo de convivência, estão duas faces adversas do direito. Primeiro, a face de diminuir ou de solucionar a conflitualidade para que possamos viver pacificamente, contributivamente uns com os outros e fraternalmente. Característica esta, a fraternidade, que existiu nas palavras de Cristo e de seus primeiros seguidores, e tornou a existir na boca dos iluministas e dos revolucionários franceses de 1790 e tantos, porque os tantos aí são os anos em que duraram a Revolução Francesa. E palavra que, então, para nós é meramente uma esfinge, ou uma miragem, ou, pior ainda, uma paranoia. O medo que temos dos outros faz nós nos rebaixarmos quando ele é mais poderoso e nós nos afirmarmos cruelmente quando ele é mais fraco do que a gente. Então, terminamos essa parte da relação e deixamos boiando e deixamos aparecendo e deixamos surgindo que o indivíduo e a humanidade se satisfazem quando produzem. Já ultrapassamos há milênios e provavelmente milhões de anos a fase de meramente coleta de vegetais, de seres vegetais crescidos espontessua, crescidos vegetativamente, o próprio nome indica, nos vegetais que a humanidade nunca tinha plantado. Animais, através da caça, e outros animais, só que vivem sempre tomando banho, através da pesca. Então, nós precisamos, para realizar as nossas necessidades, para implementar as nossas relações que visam realizar nossos interesses, nós precisamos da convivência social. E ela é que nos ensinou não só a sermos seres, membros da sociedade, seres sociais, zoon politikon, como disse Aristóteles, ou animal gregário,
nós aprendemos isso com os próprios méritos, os próprios confortos, as próprias satisfações que a sociedade nos propiciou. Mas ela também nos ensinou a sermos individualmente melhores, porque outorgantes de benefícios para os outros, conviventes no processo de produção e também, para finalizar, estabelecedores da nossa sociedade, ao mesmo tempo que ela nos estabelece. Isso aí tem algo a ver com uma noção que vocês já sabem, que é a de que nós, juristas, estabelecemos o direito do caso concreto. Nós não somos meros e nem pequenos operadores do direito. Nós somos os fazedores do direito do caso concreto. Da mesma maneira que o artesão faz as suas cestas, as suas panelas de pedra, as suas imagens santeiras ou artísticas, e assim por diante. Então, isto aí já está mostrando que, em sociedade, nós temos um aspecto vital, uma característica que é realmente caracterizadora do ser humano e excludente daqueles que não a têm, excludente da humanidade, excluem os seres que não a têm da humanidade. Que característica é esta? É a do trabalho, a da produção, a da possibilidade de realização de seus interesses pelo seu próprio esforço, seja o esforço da produção em si, seja o esforço da troca, do fornecimento dentro da sociedade que nós compusemos e que ao mesmo tempo nos compõe. Aí inventaram o tal do indivíduo, exatamente naquela época que eu falei para vocês, na Revolução Francesa, e principalmente em dois outros aspectos que se combinaram com ela, que coexistiram na mesma época, mas que são aparentemente até contrários a ela. Esses dois aspectos foi a atividade bancária, que é uma atividade não produtiva. Qual o bem que a atividade bancária coloca na sociedade? O dinheiro. Mas o dinheiro já existia antes dela, o dinheiro é que lhe permitiu ser atividade bancária. Então ela não produziu nada, ela entregou o que nós já tínhamos. E com isto ela modela a maneira de entregar, a maneira de nós adquirirmos e a maneira de circular na sociedade desse dinheiro, que é o valor liquidificado, o valor de troca, o valor que serve até para nos situar dentro da sociedade. Ele faz o papel do Brahma, não da Brahma, né, que esta continua existindo, extremamente agradável, mas do Brahma, Deus de uma das religiões lá da Índia, do brahmanismo propriamente dito, de que nós temos os párias, são aqueles que nasceram do pé do Brahma, que eram de barro. Temos um nome lá hindu que significa a classe média nossa, os burgueses, porque implica naqueles que movimentam a sociedade, se sobrepujam e subordinam os párias, apesar de lá ser proibido até tocar nesses párias, porque eles são considerados impuros. Então, se beneficiam dos párias nos lugares onde o esgotamento, o esgoto das moradias humanas é feito através de tambores ou de baldões carregados, removidos e carregados, enchidos, removidos e carregados e despejados pelos párias. Até essa tarefa eles têm lá e é exercida pelos párias. Quer dizer, dos párias numa situação indigna e indignificante. Dos médios, dos senhores da vida,
é explorar esses párias, prestarem respeito, prestarem homenagem, prestarem subserviência aos da classe superior e viverem nesse meio termo, compondo a verdadeira massa da sociedade, exploradora, como sempre. E, acima deles, os brahmanes, que são a nobreza da época dos impérios, que são os senhores feudais na época do feudalismo, que são hoje as classes dominantes, pelo menos, principalmente, aquelas que têm na dominação o próprio exercício, o próprio objetivo de seu trabalho, que são os políticos, os banqueiros, os rentistas em geral, enfim, os que vivem à custa da sociedade, os que mamam e nunca são mamados. Então, esta segmentação social lá da Índia, que eu dei apenas como exemplo, se equipara à nossa, se equipara à existência dos miseráveis, dos pobres, da classe média, da elite dominante. Vejam que aqui eu botei 4 classes, lá tinham só 3, mas é porque aqui não é que melhoraram as classes de cima. A elite dominante até melhorou e tem melhorado sempre. Ontem saiu nos jornais o levantamento da subida do preço de gasolina e álcool combustível. Quem que ganha e quem que paga esse autocombustível? Pense um pouco. E vocês vão ver que eles são tão contributivos para a ampliação do poder, da riqueza e, consequentemente, do poder econômico da classe dominante. Da mesma maneira que os juros dos bancos. O governo aumenta os juros, dizendo que vai combater a inflação que nos prejudica. E realmente ela nos prejudica. Mas este aumento ocasiona 2 coisas de prejuízo para os dominados, para a classe média e para a classe baixa, por sua vez dividida em pobres e miseráveis. Quais são essas 2 coisas? São o enriquecimento da classe alta à custa da classe baixa. Quer dizer, a hora que aumentam os juros, seja de fenômenos do governo, como tributos atrasados, por exemplo, seja de fenômenos da vida privada, como os juros dos bancos, a locação dos imóveis dos rentistas, a aplicação do dinheiro dos investidores, todos eles componentes da classe dominante. E este aumento para eles significa o quê para nós outros? Classe média, eu estou me colocando classe média, supondo que vocês também pertencem a elas, desde a chamada classe média baixa até a classe média que só se abaixa para a classe da elite. Para nós, isso resulta em aumento dos preços, escassez dos bens que, como eu falei lá atrás, ao falar no começo, dos bens que se transformam em mercadorias, em objeto de escambo, em objeto de fornecimento mediante lucro e explorado pela escassez. Porque ar, ninguém paga para respirá-lo. Mas se ele está dentro de um tubo de oxigênio, líquido e purificado, ele é caríssimo. E tão caro que cobra até a morte das pessoas com Covid que não receberam esses botijões de ar lá em Manaus, principalmente, mas também aqui no nosso interior, gente morrendo sem conseguir respirar, como se tivesse engasgado com uma melancia inteira, simplesmente porque não tem o botijão para jogar
oxigênio nas vias estragadas dele pelo Covid. Por aquele vírusinho michuruco que a gente nem consegue ver, mas que está ganhando de 10-0 a guerra contra nós, ou a favor deles, porque eles se alimentam de nós, com essa mortandade escandalosa que nós temos hoje, que já superou mortandade de explosão das bombas atômicas no Japão durante a guerra, a mortandade dos cataclismos, como tsunamis, maremotos, vulcões, terremotos, e até a mortandade assassina dos homens com seus semelhantes, através da guerra, através das milícias, através do desbordar da civilização humana para a constituição de máquinas de morte em nossa sociedade. Então, isso tudo aqui é o desvio perverso do primeiro aspecto que eu falei, neste caso, que é o do trabalho. Então, tem que ter muita gente querendo trabalhar para, mercadologicamente ou mercantemente, eu abaixar o salário de todos para aumentar meu lucro. E isto é o grande drama do trabalho. Agora, para diminuir outros custos ligados a isso, faz-se lei diminuindo a contribuição para a Previdência Social, torna a Previdência Social um gigante, um elefante branco que está dentro da casa de louça e só faz quebrar tudo, quebrar, no caso, a própria humanidade, que fica sem a sua assistência, e daí em diante. Então, este trabalho desviado dessa maneira passa a ser cruel. Tão cruel que admite como trabalhadores, absurdamente, os carrascos, os políticos, os banqueiros, os agricultores, não, os latifundiários que destroem a Amazônia para ganhar dinheiro alimentando os chineses, e assim por diante. Mas, então, o que é esse trabalho? Eu ia falar uma palavra. Que porcaria que é isso desse trabalho? Não é. Isso aí é porcaria do gênero humano, que deturpou a civilização que ele mesmo criou. E que o criou. Os dois nasceram paralelamente. Enquanto o homem se civilizava e assim criava a civilização se desenvolvia e assim fazia o homem mais dotado de características positivas, apesar dele gostar de usar as negativas. Então, vamos ver que diabo é esse trabalho propriamente dito. Até aqui, nós já falamos sobre o conflito que realiza aquele esquema 3 que eu passei para vocês. Tem o esquema 1 e 1A. O 1 é do indivíduo se projetando para a apropriação da coisa e realização do seu interesse. O esquema 1A, que é o que o indivíduo se projeta para a coisa, mas outro indivíduo se projeta para a mesma coisa. E então, ao invés de simplesmente se apropriarem do interesse, eles estabelecem para si uma relação conflituosa que vai demandar recursos externos, como o direito, a polícia, o Estado, a educação, para ver se eles se compatibilizam sem maiores estragos. Que estrago mesmo, desde o momento que se estabeleceu o conflito, já está havendo. E depois veio o esquema número 2, em que nós vemos esses indivíduos com essas relações que tanto podem ser construtivas e positivas, como negativas e anticivilizatórias, formando a sociedade. Os indivíduos ampliando constantemente a sua faixa, a sua esfera de interesses, até que elas vêm a colidir e a
penetrar umas às outras. Aí, nessa interpretação da minha esfera de interesse com a de cada um de vocês, nasce a zona da conflitualidade, que eu já abordei no início dessa nossa conversação. E nesta zona de conflitualidade, a humanidade passa a ter mais uma necessidade insatisfeita, que é a da ordem, é a da disciplina, para que todos possam satisfazer na maior potencialidade que eles obtenham, passam a satisfazer a si mesmos e também a provocar disputas com os demais. A sociedade clama pela ordem. A ordem só se realiza através da disciplina. E a disciplina, então, é criada. Faça-se a disciplina. E faça-se como? Com quem domina, por quem domina e para quem domina. Certo? Então, vamos tocar para frente. Este fato de ter a disciplina feita por quem domina, no matriarcado eram as mulheres, principalmente as mulheres férteis e mães de vários filhos, porque elas aglomeravam, não se aglomeravam bens que duradouros, mas que os homens não estavam precisando naquele momento. Eu já falei isso na aula passada. As canoas, quando eles foram caçar, os balaios, as bandejas, os embornais, quando eles não estão coletando frutas. Os arcos, flechas, catapultas, bordunas e etc., desses instrumentos suaves de rachar a cabeça do outro no meio, quando eles não estão pescando e nem colhendo materiais, mas quando eles estão caçando, outro colhendo vegetais, frutos, é claro, frutos e sementes. Mas, então, quando eles estão caçando, eles precisam desses instrumentos de imposição da violência física, da destruição, ou pelo menos da deterioração da vida de terceiros. Sejam animais na caça, sejam outros seres humanos na guerra, que no início nem era guerra coisa nenhuma, era outra forma de caça. Uma tribo não convivia com a outra, porque num mundo grande como é, e poucas tribos esparramadas por eles, elas não viviam em convivência. Mas se alguma, nas suas atividades migratórias, esbarrava com outra, ou se de propósito algumas iam atrás das outras, como Alexandre Magno foi atrás dos abissínios, dos persas, dos hindus, enfim, de todos os outros povos da terra então conhecida. E como nós hoje somos objeto de caça, não só fisicamente, apesar de ser com reflexos físicos deterioradores de nossa pessoa, somos os objetos de caça daquelas classes e elites dominantes de que eu falei, e que nos comem pelo bolso e nos deixam sem comer. Sem comer, que eu estou falando, não é só o ato literal de pegar um pedaço de carne e mastigar, não. São todos os atos que nos deixam carentes porque não realizam as nossas necessidades físicas. É a falta de dinheiro para comer, é a falta de dinheiro para médico, é a falta de dinheiro para remédio. E aí vem outro exemplo crudelíssimo de nossa atualidade, é que fizeram um levantamento, uma estatística, e descobriram que existem no Brasil cidades
Belo Horizonte estaria no meio delas em relação a Minas Gerais, mas muito mais perdido, mais atrasado em relação a outras cidades, como Manaus e São Paulo. Cidades que recebem grandes volumes de vacinas contra o senhor coronavírus e outras que recebem uns minguados excedentes da bandeja. Então, estão matando pela omissão das vacinas em todas as cidades onde elas são fornecidas em potencial, em quantidade menor. Então, trabalhamos e produzimos para satisfazer a sociedade como um todo. Mas aqueles que detêm o poder na sociedade pegam a parte que lhes compete, que lhes é necessário consumir, e depois pegam a outra parte para formar os seus investimentos, as suas economias e os seus gastos supérfluos e ostentatórios. A humanidade é mediana. Tanto que todas as estatísticas, todos os levantamentos de institutos de pesquisa, de opinião, então, são feitos com base em médias. Em média, quantos que vacinaram? Em média, na média dos últimos 7 dias, quantos que morreram? Em média, quantos que pertencem à classe alta? Em média, quantos que só passam fome no meio dos miseráveis? Mas nós não vivemos em média. Cada um tem a sua vida e as suas carências especiais. E para isto ele trabalha, ele é produtivo, jogando o que trabalha no meio da sociedade. Aí nós temos as relações de produção e as relações de trabalho. Porque o homem é tão inteligente, é tão superdotado, que inventou não só o trabalho para si, o trabalho voluntário na sociedade, ela toda se contemplando voluntariamente. Ele inventou o trabalho para outrem. Ele inventou o escravo, ele inventou o servo de gleba, ele inventou o espião, ele inventou o carrasco, ele inventou o peão perdido nos latifúndios, ele inventou os trabalhadores clandestinos trazidos do Nordeste, do Norte, da Bolívia, da Venezuela, e enfurnados em porões infectos, principalmente na cidade de São Paulo, da mesma maneira que existe em Bangladesh, para ali passando a fome, recebendo apenas o necessário para não morrerem de imediato, porque se morrer daqui a muito tempo não faz mal, não. Não pode morrer de imediato, porque ele está com o pano na mão, bordando, tecendo, cozinhando, costurando, papapá. Então, descobriu-se o trabalho alheio. Trabalho alheio é eu, que sou poderoso, que alfiro tudo e distribuo só o que eu quiser, recebo também, no meio desse tudo, o trabalho alheio. Ou então o trabalho para outrem, olhar da mesma coisa do outro ponto de vista, do trabalhador que se sacrifica, se destrói, se enfraquece, se adoece, trabalhando para aquele. E o que é trabalhar? Trabalhar é algo que a gente faz com uma aplicação das nossas energias corporais. Você vê uma pessoa falando que o outro está sem energia quando ele saiu lá da UTI porque estava com Covid, que o outro está sem energia porque está com depressão, que o outro está sem energia porque a vida dele não oferece perspectivas. Mas aí é que vem o principal. A pessoa está sem energia porque ocorreram com ela 2 fenômenos paralelos. Um, ela cedeu aquela energia para o outro no trabalho que é produto da aplicação da sua própria energia. E, em segundo lugar, porque o que lhe foi devolvido em torno dessa energia cedida não é suficiente para mantê-la em boas condições
humanas, de saúde e de energia pessoal, seja energia intelectual, seja energia do corpo, coisa que não está comigo. Mas então, esse trabalho na sociedade é que a enriquece, é que lhe dá a capacidade de satisfazer a maioria de suas necessidades, que lhe dá a condição de realizar a maioria de seus interesses. Só que esses interesses, essas necessidades e essa capacidade de realização são mal distribuídas dentro da sociedade. Vai um montão para o fulano, uma pitadinha para o ciclano. Vai o melhor da produção para o ciclano e o dejeto, o podre, o rejeitado para o beltrano. Então, nós entramos na faixa da desigualdade social. Então, vê que desigualdade social, no primeiro caso que eu falei, do prejuízo social, da obtenção dos produtos na má distribuição, é um dano para toda a sociedade. Mas este desarranjo social de o indivíduo receber menos do que tem necessidade ou do indivíduo receber menos do que outorgou para a sociedade, agrava o desarranjo, agrava as condições de vida e desmoraliza, indignifica e empobrece a sociedade.